Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, aqui é o professor Alex, vocês devem estar estranhando essa aula tendo disponibilizada num cenário diferente, é uma aula que eu gravei ela em casa. Eu estou gravando ela em casa porque é a aula do nosso módulo de produção de documentos, né? A aula que tinha ficado pendente da sexta-feira e que eu estou disponibilizando ela hoje para vocês, certo? De forma gravada. Essa aula, ela engloba o nosso último conteúdo deste módulo, né? Já que na semana que vem, na sexta-feira, vocês terão, então, a prova de vocês, que eu vou passar uma pequena revisão na primeira hora de aula, e depois vocês terão, então, a prova disponibilizada, no qual eu vou explicar todas as regras num vídeo que eu vou estar disponibilizando lá no grupo daqui a pouco, tá bom? Então, ficou pendente esse conteúdo para vocês, né? E também para as turmas que precisarem de reposição, esse também é o conteúdo da aula gravada, tá? Eu vou estar passando para vocês. E então eu vou então estar passando esse último conteúdo para vocês, né, que é um conteúdo de apresentação multimídia. É um conteúdo que ele é muito importante, que é extremamente necessário, por exemplo, eu como professor, utilizo a apresentação multimídia todo santo dia, né, para dar aula para vocês, os slides que vocês veem e tudo mais, né? E vocês na escola, não sei se alguma vez vocês já utilizaram o famoso, fizeram algum slide, algum PowerPoint para apresentar algum tipo de trabalho e tudo mais, né? Mas é uma coisa que vocês poderão usar no trabalho, poderão usar na faculdade, poderão usar até mesmo agora, no momento do ensino médio de vocês, no fundamental ou no médio. É, então, é muito importante que vocês aprendam tudo isso sobre apresentações multimídia, certo? É um conteúdo que agrega bastante para vocês. E eu espero que vocês tenham um bom aprendizado. A gente passou esse módulo, eu sei que não é fácil a gente aprender de forma online, né? Eu tento explicar da maneira mais sucinta possível, porque eu sei que não é fácil, eu também... Eu estudo na UNB, além de professor, eu sou aluno, e às vezes online fica um pouco difícil da gente entender como em detrimento ao que é na aula presencial. Mas eu vou estar passando para vocês tudo certinho e tudo mais, tá bom? E eu espero que vocês possam entender perfeitamente, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vamos lá, deixa eu só afastar aqui a câmera. Vou estar compartilhando aqui, então, o nosso conteúdo da aula de hoje, que é sobre apresentações multimídia. Eu espero que todos vocês estejam vendo. Deixa eu trazer a minha carinha aqui para o meio, né? Bom, galera, vou dar aqui a posição da câmera. Pronto. Apresentações multimídia, gente, é o que eu falei para vocês. É um conteúdo que ele é muito importante, que vocês tenham conhecimento sobre ele, né? Que vocês saibam como é que funciona, como é que a gente constrói uma boa apresentação, porque é extremamente importante, né? Que eu explique, por exemplo, eu quando explico uma coisa para vocês, vocês têm que entender esse conteúdo, né? E quando vocês fazem uma apresentação para alguém, vocês também têm que fazer encantar aquela pessoa para que ela também saiba e tenha entendimento sobre o que você está explicando. A apresentação multimídia, você fazer um conjunto de slides bem feito, ajuda você bastante a reforçar a sua ideia, a trazer seriedade para aquilo que você está explicando, seja no meio acadêmico, seja no meio do mercado de trabalho. Tá bom? Então, vamos lá, vou passar aqui o slide para vocês, ó, vamos lá, vamos começar aqui, ó. Sempre quando eu falo, eu venho pegando no pé de vocês, de todas as turmas de produção de documentos, desde o início do módulo, sobre se comunicar bem. Então, saber se comunicar não é uma tarefa assim que... É uma tarefa fácil. Mas muita gente ainda tem dificuldade nisso. Por que que eu falo que tem dificuldade? Porque o que eu falo para você, não adianta só eu falar. Você também tem que entender, certo? Você tem que entender o que eu falo. Então, por exemplo, vejam aí, ó, um pinguim falando pro outro. O que foi? Nada. Hã? Nada. E aí, no final, a orca vai e pega ele. Mas, na verdade, não é que ele estava falando que não era nada. É porque era o verbo nadar, que ele estava falando no presente, né? Então, só que de uma forma imperativa. Então, gente, percebam aí a importância que a gente tem. Por exemplo, para eu me comunicar, eu preciso informar primeiramente de uma forma leve, de uma forma concisa, né? Não adianta eu chegar aqui numa aula de produção de documentos, que eu estou preparando vocês para o mercado de trabalho, e falar de um jeito complicado. Não, eu tenho que falar de uma forma que vocês entendam, né? Eu tenho que falar de uma forma fácil. Então, mais do que isso, eu também tenho o meu... O que eu falo, eu que sou o emissor, eu estou emitindo a mensagem, você é o receptor. Você aqui, certo? Você também tem que entender. Igual o caso do pinguim que está no slide. Não adianta eu falar uma coisa e você não entender o real significado. Então, eu não estou estabelecendo nesse ponto uma comunicação efetiva. Eu estou estabelecendo, nesse caso, uma comunicação que ela é não efetiva.
Porque eu estou me comunicando, mas ao mesmo tempo você não está pegando a mesma mensagem que eu. Entenderam? E aí, quando a gente fala de apresentações multimídia, é extremamente importante a gente saber se comunicar bem. Por quê? Porque é o que vai trazer credibilidade ao que você está falando. É o que vai construir a sua imagem, reforçar o que você, a ideia. Você me apresenta um trabalho aqui. Se o slide está bem feito, vai reforçar, ele tem que ser um complemento daquilo que você explica. Então, por exemplo, se eu me comunico bem através do slide, eu estou trazendo ainda mais credibilidade para o que eu falo, né? E um slide bem preparado, ele permite promover a ideia de uma forma clara e sucinta e multiplica, então, as chances de eu ter uma melhor relação com o aluno que está assistindo, com o professor que está assistindo, com o cliente no mercado de trabalho e tudo mais, numa reunião, por exemplo, né? Facilita bastante, então, eu ter esse entendimento. E agora eu vou falar para vocês sobre algumas ferramentas que elas são usadas aí no mercado de slide para vocês terem uma ideia melhor, né? Primeira coisa que eu tenho que falar, durante muito tempo a gente viveu um monopólio da Microsoft, né? Que, por exemplo, quando a gente fala, vou fazer um slide, não, vou fazer um PowerPoint direto, é como se o nome já se tornasse o programa, entendeu? Que a gente tem que fazer. É igual, por exemplo, quando você vai, eu vou tirar uma cópia. Não, vou tirar uma Xerox. Virou o nome da marca. Fala de barbeador. Eu vou comprar ali um Gillette. Meio que a marca já se consagrou, entendeu? O PowerPoint também foi um pouco disso, porque durante muito tempo eu não tinha uma outra alternativa para eu estar construindo um slide, né? Tá bom? Mas a gente esbarra em um problema. Como todo software da Microsoft, ele é um software pago. Eu preciso pagar por uma licença. E aí, professor, mas tá, eu não quero usar pirata. Eu não vou colocar o pirata aqui. Eu nunca coloco nada pirata nas temáticas das minhas aulas, né? Não importa o modo. Professor, então, existem alternativas caso eu não queira usar pirata, mas eu também não tenho o cash para comprar uma licença? Sim, existe, certo? Então, a gente vai falar, vamos lá. Eu vou começar falando do principal, que é o que a gente vai usar nessa aula, que é o Apresentações Google. Vocês pegaram lá em TIC, em TI, vocês começaram a ter uma síntese sobre produção, sobre documentos Google. Em TIC, vocês pegaram formulários do Google. Vocês pegaram documentos Google nas aulas anteriores. E vão pegar planilhas Google, lá no módulo de planilhas. E aí, falando do último carinho, que é o Apresentações Google, né? Vocês chegaram, acho que até a ter alguma coisa em TIC sobre isso, né? Não sei, né? E é o que a gente vai usar. Ele tem muitos recursos que o PowerPoint tem, mas é um software, ele é gratuito, eu não preciso instalar no meu computador porque ele funciona em nuvem, igual o Documentos Google. Posso instalar o app no meu smartphone, no meu tablet. Posso usar ele diretamente na web. O que eu começo aqui, eu posso continuar em outro computador, né? E fica de uma forma bem fácil, gente. É muito tranquilo você utilizar, sabe? Aí eu tenho também o PowerPoint, que é uma outra que vocês já conhecem, então ele dispensa explicações. Professor, tem como usar ele sem eu pagar a licença? Tem, de forma online, igual o Word Online, mas ele é bem limitado. Não tem todas as funcionalidades que o Word tem, certo? Então talvez não seja a melhor alternativa. Eu tenho o Impress. O Impress, gente, o que é? Ele é o PowerPoint do OpenOffice, do LibreOffice. Então, por exemplo, galera que utiliza Linux, é porque eu tenho até um computador com Linux aqui na minha casa, mas que eu não tá descarregado, senão eu mostrava para vocês como é que ele funciona, né? Ele permite, por exemplo, a galera do Linux utiliza ele para fazer apresentações de uma forma bem fácil. Professor, eu posso utilizar ele no Windows? Claro que pode. O LibreOffice ele é disponível para qualquer sistema operacional. Só que ele é um pouquinho complicado de mexer e muita gente não gosta. Então, eu ainda dou preferência ao Apresentações Google, né? Mas se quiser, você pode tentar fazer um teste. Aí eu tenho o Tractor também, que é outra ferramenta online. Eu tenho o Prezi. Gente, o Prezi ele é incrível. Se você quer fazer uma apresentação para chamar a atenção, imagine uma grande folha de papel, no qual você pega trechos da sua informação e joga aleatoriamente. E aí eu coloco um slide um aqui, o outro. Aí ele vai tipo dando um zoom, fazendo isso aqui, ó. Né? Ele é incrível para você chamar a atenção. Depois eu vou até deixar um conteúdo sobre Prezi no Avalon para vocês verem, né? Ele é muito bom. Porém, ele não é uma coisa para ser... Como é uma apresentação muito chamativa, muito esfuziante, não se pode usar ele em qualquer lugar, né? Eu vou usar, por exemplo, no escritório de advocacia, não, eu não vou usar no escritório de advocacia
numa apresentação de um trabalho de faculdade pública? Não, eu vou usar numa coisa que eu preciso chamar mais atenção. Mas se eu usar no lugar errado, o que é que vai acabar acontecendo? Eu vou tirar a seriedade do meu trabalho, né? Então, é necessário a gente saber onde a gente pode usar cada um deles. Tá bom? Eu tenho o Canva. O Canva que vocês vão pegar muita ilustração digital, que hoje com o Canva as possibilidades são infinitas. A gente pode fazer tanta coisa com ele, né? Inclusive, apresentações, a gente também pode fazer slides com ele também de forma gratuita e online, né? E outra ferramenta online que eu tenho também é o Slides Go. Através do Slides Go eu também posso construir meus slides, né? Então, vamos começar aqui falando, ou vamos continuar aqui falando sobre dicas para que nós possamos fazer uma boa apresentação, né? Vamos lá. Letras e imagens. Vamos começar falando dessa parte que é um pouco complicado. Gente, evitem usar fonte com serifa. Professor, o que é uma fonte com serifa? Eu vou mostrar aqui para vocês agora. Vamos lá. Eu vou abrir aqui uma página do Documentos Google aqui. Deixa eu trazer isso aqui para baixo. Vou abrir aqui uma página aqui, ó, do Documentos Google para mostrar para vocês o que é uma fonte com serifa. Vou vir aqui. Vou abrir aqui. Vou escrever aqui o meu nome. Alex Neves. Vou mudar aqui uma fonte aqui. Vamos lá. Vou colocar aqui. Times New Roman. E vou colocar aqui 48. Para vocês verem melhor. Gente, serifa. O que é a serifa, gente? Vocês estão vendo essas perninhas que ficam aqui, ó? Essas perninhas que ficam aqui? Essas pontas mais rebuscadas? Isso aqui, isso aqui. Isso aqui a gente chama de serifa. Ah, professor, mas se é fonte Times New Roman, é permitido pela ABNT? Sim, é permitido pela ABNT. Só que é o seguinte, gente, no slide, quando a gente faz um slide, a gente não precisa ter tanto compromisso em seguir a ABNT. E também a gente tem que chamar a atenção, porque senão fica uma apresentação que dá sono, uma coisa séria demais. Então, neste caso, a gente não pode, não é recomendado a gente utilizar a fonte com serifa, né? Porque fica muito sisudo, dá sono, não chama atenção. Ah, professor, quero usar uma fonte normal. Não quero uma fonte chamativa. Então, o que eu posso usar? Gente, sucesso, sempre. Fonte Arial. Fonte Arial é sucesso. Pode usar ela tranquilo. E, claro, gente, evitem isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Imagina você fazer uma apresentação de slide com... Deixa eu ver. Olha, isso aqui, por exemplo. Gente, você tira a seriedade do seu trabalho, né? Você tira completamente a seriedade do seu trabalho. Você usar uma fonte muito rebuscada, muito cheia de desenhos e tudo mais. Gente, evitem. Não façam isso. Então, não que... olha aí o slide aí dessa aula. É uma fonte Arial, gente. Funciona perfeitamente. Vocês conseguem entender a mensagem. Não fica uma coisa tão sisuda, né? E fica... Vocês conseguem entender bem. O objetivo do slide é que você... o slide, ele não é para você ler ele. Ele vai complementar a sua informação. Eu não posso encher o slide de texto. Se eu perguntar para 10 alunos da INET qual que é o módulo que eles acham mais chato, 9 vão falar que é produção de documentos. Apesar de ser o meu módulo favorito. Até porque, além de professor, também sou escritor. Então, imagina um módulo que as pessoas já têm essa impressão e eu vou lá e coloco um slide cheio de texto de cima a baixo. Nossa, o pessoal vai, ó, dormir. Entendeu? Então, prestem atenção nisso. Vamos evitar esse tipo de problema. Evitar colocar fontes com tamanho menor do que 20, o que eu já expliquei. Eu estou lá no fundo da sala. O slide está lá na frente, cheio de letra pequena. Vocês acham que eu vou enxergar? Opa, quase que eu caio da cadeira aqui, ó, tentando demonstrar de forma mais empírica. Claro que não. O slide ele é para complementar a informação. Então, coloquem títulos, coloquem tópicos, igual está aqui, ó. Tópicos. Então, fonte sempre maior do que 20. Não coloque muito texto, né? Professor, e se eu quiser colocar um vídeo, se eu quiser colocar um outro elemento no meu slide, eu posso? Sim, coloca um hiperlink.
Você vai colocar um linkzinho que você clica, ele já vai abrir o YouTube ou abre outra página e tudo mais. Não precisa colocar a informação inteira. Você pode redirecionar essa informação, né? A questão da margem. Aqui, por exemplo, eu vou fazer, por exemplo, o slide só tem um título. Eu vou colocar o título com uma fonte desse tamanhozinho aqui, aquela margem exagerada. Não, aumentem o tamanho da fonte, tá? Deixem no máximo 20%, assim, ó. Vou tentar deixar aqui na imagem, ó, no espectro do vídeo aqui, ó. Mais ou menos um tamanho assim. Não deixem tudo isso de margem, nem em cima, nem embaixo, certo? Aproveitem o máximo que vocês puderem do slide, mas também não vai encostar uma ponta na outra para o texto nem respirar, certo? Então, deixem só um pouco de margem. E aí, por exemplo, tem muita gente que gosta de colocar imagem no slide, né? Seja uma imagem de fundo, imagem de destaque. Aí eu baixei uma imagem da internet, baixei uma imagem do Google, e a imagem não ficou no tamanho que eu queria, ficou numa proporção meio esquisita, né? E aí, por exemplo, o que é que eu vou fazer? Eu vou esticar a imagem, só que aí eu estico sem respeitar a proporção. A imagem aí fica assim, ou assim, ela fica achatada, fica feia. Dica, quer esticar a imagem? Pressiona no mouse, arrasta com o mouse, segurando a tecla Shift. Tá bom? Segurando a tecla Shift, que aí você mantém a mesma proporção e a imagem não fica distorcida. Tá bom, galera? Bom, cores e efeitos. Utilizem contraste entre o fundo e o texto. Eu sempre pego o mesmo exemplo. Não é slide, mas... Não sei se vocês andam de metrô. Eu ando de metrô de segunda a quinta, né? Sexta e sábado eu vou para a escola de moto. Mas eu pego o metrô de segunda a quinta. E aí, teve um dia que o metrô ele tem aqueles monitores, né? Com propaganda e tudo mais. E teve um dia que colocaram uma propaganda a respeito do posto de vacinação da rodoviária. Sabe o que colocaram, gente? Fundo amarelo com letra branca. Olha só, eu dessa distância aqui, e a tela tá aí, para mim já ficava ilegível, eu não conseguia ver. Entendeu? Então, é necessário que a gente tome cuidado desse contraste. Ah, eu quero que o slide tenha um fundo branco, coloca fonte preta, azul escuro, o que for. Tem o fundo preto, coloca a letra branca, porque senão vai ficar ilegível, certo? E evitar cores muito chamativas. Por exemplo, vocês estão vendo aqui no slide que ele tá com um tom meio nude, meio rosinha, meio bege, sei lá, sabe? Né? E tem o fundo preto. Não é um branco. Não é uma coisa tão fechada. É um coloridinho, mas é um colorido discreto. Então, coloquem tons mais neutros. Um tom mais clarinho, um tom mais pastel, mais discreto, um cinza, um nude, assim, tal, bege, sabe? Um azul escuro, tá? Não vai colocar um azul bebê, um aqua, sei lá, um vermelho. Depende, né? Uma campanha publicitária talvez peça um vermelho, mas um slide mais sério, né? Na dúvida, coloca o branco, se você não sabe o que cor quer colocar, tá bom? Evitem cores muito fortes e tudo mais, tá bom? Evitem os shows pirotécnicos. Gente, no apresentações Google, isso aqui não é um problema muito grande porque não tem muito efeito, mas no PowerPoint isso aqui gera um problema. Por quê? O PowerPoint tem muito efeito pirotécnico. O que é efeito pirotécnico? Vai passar de um slide para o outro, aí o slide explode, o slide vira um aviãozinho de papel, o slide dá uma pirueta para virar para o outro. Não faz isso, não. Eu sei que todo mundo, quando vai mexer no PowerPoint, quer fazer essas gracinhas para tornar o slide muito doido, não sei o que. Cara, não faz isso, não. Olha o que eu falei para vocês lá no começo. Isso vai tirar totalmente a credibilidade do seu trabalho, né? Vai tirar completamente a credibilidade do seu trabalho. Não faça isso, tá? O efeito, no máximo, um efeito de transição leve, tipo um esmaecer, né? Uma transição simples. Não quero colocar transição. Não coloca. Fica até melhor, certo? Nesse caso, é melhor pecar pela falta, e não pelo excesso, tá? E aí, por exemplo, não deixe seu slide também muito poluído, com muita caixa de texto e tudo mais. Coloque apenas aquilo que você vai falar, a informação que é necessária. Gente, a minha imagem está dando um atraso aqui, é porque eu estou utilizando uma câmera que ela é sem fio, certo? Deixa eu até pegar o cabo aqui para evitar dela de dar algum tipo de problema. Deixa eu colocar aqui, só um minuto. Vamos lá, galera, para evitar qualquer tipo de problema. A aula de vocês ser interrompida aqui. Eita, não, mas aí vocês não vão conseguir ver, porque a luz está muito forte.
Espera aí. Acho que tá dando para ver agora. Né? Mandei as bagunças. Vamos lá. Então, galera, tomem muito cuidado com essa parte de você colocar muito show pirotécnico, muito efeito e tudo mais, tá bom? E aí, evitar, por exemplo, colocar muitas caixas de texto. Não deixe o seu slide poluído, ele não é para você ler. Repito, é para você complementar a informação que você está colocando. Perfeitamente? Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho sobre o Apresentações Google, certo? É uma ferramenta que funciona assim como documentos Google, funciona de forma completamente online, e você pode fazer apresentações muito boas nele, muito tranquilas, de uma forma que você vai conseguir chamar a atenção das pessoas. Como é que eu faço para abrir ele, gente? Eu vou abrir aqui, ó. Eu tenho duas opções. Eu posso simplesmente vir aqui no Google, ó, colocar aqui Apresentações Google. E já abre aqui, ó. Apresentações Google Login. Olha, ele já abre aqui, ó. Ou posso vir aqui no meu Google Drive, ó, drive.google.com. Venho aqui em novo, ó. Já tem aqui, ó. Nova apresentação. Ele já vai abrir uma nova abinha, certo? Tenho aqui o meu aplicativo. E aí vocês estão vendo que eu tenho aqui alguns temas. Por exemplo, eu já quero fazer com fundo preto. Eu já tenho aqui com fundo preto, com fundo cinza, ó. E aí eu posso aplicar isso aqui nos meus slides, certo? Todos os slides já vão vir nesse padrão. Ah, professor, eu quero com fundo branco e depois eu decido a cor, sem problemas. Como é que eu faço para editar essa cor aqui, galera? É simples, ó. Venho aqui, ó, alterar plano de fundo. E aí eu posso colocar uma cor, posso colocar uma imagem, posso colocar um gradiente de cores com mais de uma cor, com duas, com três. Vai variar de acordo com vocês. Todo slide, quando ele sempre começa, ele tem aqui, ó, adicionar um título ou um subtítulo. Professor, eu preciso, obviamente, utilizar os dois? Só se você quiser. Não quero utilizar subtítulo, só tem um nome. Eu venho aqui, ó, clico, deleto. Ah, professor, quero utilizar mesmo assim. Venho aqui, ó, Ctrl Z, né? Ctrl Z você volta tudo certinho, certo? Então, eu vou utilizar aqui um fundo como modelo. Vou utilizar esse aqui para economizar tempo. Então, eu vou colocar aqui, ó, aula turma 959, né? Deixa eu afastar aqui essa barrinha, que ela tá me atrapalhando aqui, tal. E vou colocar aqui, ó, apresentações Google. Colocou aqui? Opa, deixa eu só corrigir aqui esse. Pronto, apresentações Google. Vou trazer ela para cá para cima, certo? E aqui, ah, professor, olha aí, o que você falou da fonte. Vamos aumentar, vamos colocar 20. É o mínimo, né? Aqui eu posso mexer com a minha formatação igual lá no Documentos Google, tá, gente? Então aqui eu posso mexer também no que diz respeito a... Ó, posso clicar aqui, ó. Opa, cliquei no lugar errado. Tamanho de fonte, se eu quero colocar em negrito, se eu quero mudar a minha cor, tá bom? Da fonte. Questão do alinhamento eu também posso mexer, ó, aqui, ó, alinhamento centralizado, o alinhamento vertical do slide, né, ó, o espaço entre as linhas, eu posso mexer em tudo isso daqui, ó, né? Eu tenho toda essa liberdade de estar mexendo no meu slide. Vou colocar aqui o alinhamento centralizado aqui, né? Eu tenho toda essa liberdade. Ah, professor, e eu quero, como é que eu faço então para... Fiz o meu primeiro slide, como é que eu faço para o próximo? Eu venho aqui do lado esquerdo, ó, novo slide. Tá vendo que ele já segue o padrão? Quando eu escolho um tema, ele já segue o padrão do mesmo que eu já estou utilizando, certo? Ah, professor, escrevi um texto nesse slide aqui, por exemplo, ó, slide 1, conteúdo, só o teste, né? Vou fazer aqui, conteúdo. Professor, eu quero que o slide 2 siga esse mesmo padrão, como é que eu faço? Vem aqui, ó, duplicar. Aí eu só venho aqui e modifico as informações, ó, slide 2, só como exemplo, tá, gente, que eu tô colocando. Continuação. E aí ele vai seguindo. Professor, eu quero colocar uma transição aí para esse slide ficar mais bonito. Não, na verdade, eu vou falar primeiro para vocês sobre animação. Uma coisa que é muito comum, por exemplo, é a gente colocar o slide e aparecer um texto de... quando eu coloco o slide normalmente, vou colocar aqui para apresentar, olha só. Prestem atenção, já apareceu todos os textos de uma vez, mas eu quero que apareça um de cada vez. Como é que eu faço isso? Eu posso fazer uma animação. Eu venho aqui, ó, clico aqui e venho, dou com o botão direito, ó, e venho aqui em... Opa, onde eu estou? Animar. É porque a câmera está na frente aqui, gente. Deixa eu trazer ela para cá. Vem aqui, ó, em animar. Deixa eu apoiar essa câmera aqui em algum lugar. Espera aí.
Vem aqui em animar, olha só. E aí aparece, então, essa... Opa, a câmera não quer parar no lugar não, viu? Ela tá de brincadeira comigo. Aparece aqui, ó, esse menu aqui. Eita, peraí, gente. Tá difícil aqui hoje. Agora vai ficar no lugar. E aí vai aparecer esse menu aqui, gente, chamado, ó, animação, movimento. E aí, o que que eu vou fazer aqui? Eu quero criar uma animação para esse nome aparecer depois. Então, eu posso escolher aqui, ó, vou escolher aqui, ó, entrar pela esquerda mediante clique. Olha o que que vai acontecer, ó. Ele vai acontecer assim no slide, ó. Eu vou dar um clique, ó. Ele vai entrar mais animado. Ah, professor, mas tô achando devagar, quero que ele entre mais rápido. Isso só aumentar a velocidade aqui, ó. Vou clicar aqui em parar, aumenta um pouco a velocidade, ó. Reproduzir. Olha só como é que vai ficar. Olha aí, ó. Não fica bem mais legal? Professor, posso fazer uma animação para esse daqui também? Pode. Vamos criar uma animação aqui? Animar. Vamos fazer o mesmo efeito? Entrar pela esquerda. Diminuo aqui para 0,6, ó. Vamos ver como é que vai ficar o nosso slide? Olha aí, ó. Não tem texto nenhum, eu dou um clique e dou outro clique. Sabe para que que isso aqui é legal, gente? Sabe para que que isso aqui é muito bacana? Você quer fazer uma pergunta para a galera, ó. E aí só que a resposta está no slide, só que você não quer que ela apareça logo de imediato. Então, o que você faz? Você vai e cria isso, e aí você coloca a resposta para ela aparecer somente no outro clique. Gente, isso aqui é muito bacana. Ajuda a entreter demais. E outra coisa que a gente tem também é a questão de transição. Aquilo que eu falei, não usem efeito pirotécnico nos slides. Mas você pode fazer uma transição bem legal para o seu slide para ficar mais animado. Então, como é que você faz isso? Você vai clicar no slide seguinte ao que você quer fazer essa transição. Por exemplo, é do primeiro para o segundo, então eu vou clicar no segundo. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, transição. E aí eu tenho várias transições aqui, ó. Vou escolher aqui, por exemplo, dissolver. Vamos ver como é que vai ficar? Vou clicar aqui no primeiro slide, ó. Vamos lá. Apareceu o texto. Olha só o dissolver, como é que ele funciona. Tá vendo? Ele dá uma esmaecida. E aí dá esse efeito como se fosse no primeiro slide, né? É como se fosse um slide só. Eu tenho outros aqui que eu posso, por exemplo, ó, o cubo. Esse aqui já é um pouco mais chamativo, tá? Eu recomendo não utilizar. Então vamos lá, ó. Olha só como é que ele funciona. E olha aí, ó. Ele já cria um cubo. É um efeito mais chamativo, eu recomendo não utilizar ele, tá? Mas ele também não é tão chamativo igual os que tem no PowerPoint. É os do PowerPoint que a gente tem que tomar cuidado, tá, galera? Vamos voltar aqui para o slide. Então, aqui tem um pouco da explicação do que eu falei, ó, que aqui tem as telas iniciais para vocês fazerem um slide. Aqui o inserir, né? Ah, o inserir não é só texto, tá, gente? Assim como no Documentos Google, eu tenho uma forma de inserir imagem, caixa de texto, áudio, vídeo, o que eu quiser, eu posso estar inserindo, a animação e tudo mais, eu posso estar inserindo dentro do meu slide de uma forma muito fácil. O Apresentações Google, eu não tenho tantas restrições, eu não tenho que seguir regrinhas de ABNT, tá bom? É só eu seguir a minha criatividade, desde que você siga essas regras que eu falei anteriormente para vocês, tá bom? Bom, aí eu também posso colocar a animação, que foi o que eu acabei de demonstrar aí para vocês, e também a transição entre os slides. Professor, e depois que tudo estiver pronto, como é que eu faço para colocar o slide em tela inteira igual tá aí? Você tem duas alternativas. Você pode ir lá clicar em apresentação de slide, igual eu mostrei para vocês, ó. Olha só, cadê onde eu estava? Vem aqui, ó, apresentação de slides. Ou eu posso dar um Ctrl F5 para que ele, então, venha para a tela de apresentação, certo? E aí, na tela de apresentação, ele fica em tela inteira e sai da tela de edição. Caso eu queira sair, só apertar ESC. Ou o X que aparece aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ó. É porque o meu sistema operacional é diferente, aí não aparece. Mas, geralmente, ele aparece um X aqui, tá bom? Bom, galera, vamos lá, onde eu estava. Então, gente, basicamente é isso, certo? Deixa eu fechar aqui. É isso que vocês vão pegar, então, na aula de apresentação. É uma aula de apresentação multimídia. É uma aula curta. E aí, uma boa parte do conteúdo disso aqui vai cair na avaliação de vocês, tá bom? Então, prestem atenção, estudem, vejam esse slide de novo, se for necessário, para que vocês não fiquem perdidos no assunto, ok? E aí, vamos lá, vai ter uma atividade que vai estar disponível, vocês podem fazer, como a aula atrasou, vocês podem fazer até o final da semana, tá bom? E vocês que porventura não puderam ver a aula ao vivo ou que no sábado tiveram reposição de aula também, vocês podem assistir esse conteúdo, tá bom? Então, estudem bastante esse conteúdo aí, é um conteúdo que ele é muito importante, vai ajudar vocês na carreira profissional, na carreira acadêmica, na carreira escolar, tá bom? Você saber fazer uma boa apresentação hoje, você encanta as pessoas. Então, é muito importante que você aprenda esse conhecimento logo de cara,
para que assim você não fique... você acaba se destacando também no mercado de trabalho e também você consegue chamar melhor. Ajuda bastante na comunicação. Eu era tímido antes de ser professor. Apresentar trabalho lá na frente me tirou um pouco da minha timidez, né? E hoje, sendo professor, nem se fala. Eu falo público em qualquer lugar, seja para 10 pessoas, seja para 10.000, tá? Então, isso ajuda vocês bastante. É isso, galera. Esse foi o nosso conteúdo, certo? Mais uma vez eu peço desculpas por não ter liberado esse conteúdo na sexta-feira, mas vocês terão a semana inteira então, para fazer este trabalho, para fazer a tarefa dessa aula, tá bom? Eu vejo vocês, então, na sexta que vem. Vou dar por vídeo todas as instruções sobre como vai funcionar a semana de prova, tá bom? E um abraço aí para todos vocês e uma boa semana para todo mundo. Estudem bastante e qualquer dúvida, no horário de funcionamento da escola, vocês podem me chamar, tá? A gente não me chame no final de semana que eu não tenho como atender, tá bom? E nem de noite, ok? Um abraço para todo mundo, gente, e até mais. Tchau, tchau.